Shaker, você tem feito aí durante muito tempo, o pessoal fica ansioso esperando os resultados das fazendas mais rentáveis, né? O que esses resultados nos trazem, né? Você faz esse benchmark, faz esse ranqueamento, que é muito bacana, muito importante. O que você avalia? O que é importante? Antes de você me responder, tenta resumir para a gente, talvez até em 2 ou 3 palavras, o que faz uma fazenda ser rentável? E o que você usa para poder fazer essa medida? Legal. Né? Quais são os critérios? Né? Toda fazenda rentável é assim, né? E o que você usa para poder fazer essas medidas? A gente separa em 2 camadas, pelo menos. A camada dos números e a camada dos processos. Tá? Então, assim, os números, eles são sustentados por um determinado processo. Né? Alguém de UFV fez treinamento em 2003, olha que legal. Foi o Dalso. O Dalso que eu falei, esse é meu amigo que eu falei para você que a gente falou hoje. Que legal, Dalso. Obrigado. Esse é de 2003, ele é professor. Ele tem apostila aqui, ó. Tem a apostila até hoje. E ele tem mesmo, porque eu conheço essa peça aí. Ele guarda tudo, ele guarda todos os crachás de congresso. Viçosa, sabe? Enfim. E aí eu voltava com estoque de doce de leite e de cachaça. Então, e que durava, porque eu ia de ano sim, ano não, né? Fazer esse curso que o Dalso fez. E aí, pena que hoje eu vou pouco, eu tive a oportunidade de ir no Simporte, acho que 1 ano e pouco atrras, aí eu renovei meu estoque de doce de leite de Viçosa. É o melhor doce de leite do Brasil. Muito legal. Mas, então, basicamente, assim, a história da comparação do benchmarking, ela foi uma espécie de subproduto da consultoria, porque quando a gente monitorava as fazendas, desde 2002 que começou essa coisa, o que aconteceu? Determinado dia, a gente assumiu um cliente, Felipe, que ele era da Ambev. Até hoje é nosso cliente, até hoje é da Ambev. E aí eu fui um dia na distribuidora dele e vi estudo de benchmark distribuidora da Ambev. Falei, cara, que legal isso. Tá comparando os caras que vendem cerveja da Ambev, Guaraná e tal. Aí falou, vamos fazer isso com nossos clientes. E aí a gente se inspirou naquilo, porque a gente nem sabia que existia, para falar a verdade. E a gente começou a fazer o estudo de benchmarking, que foi começar a comparar as fazendas. Como a gente já tinha o número, a gente começou a comparar. E aí, inclusive, depois de algum tempo, a gente a gente trouxe para fazer o estudo, já conhecia porque ele foi meu contemporâneo na faculdade, um estatístico, na verdade, um zootecnista do melhoramento genético da UFMG, que é o Fábio Toral. O Fábio é amigão, você sabe, né? O Fábio parceiro foi ótimo. Demais. O Fábio é meu parceirão. A gente fez a época do doutoramento, a gente estava junto lá em Viçosa. É mesmo? Nós dois. Eu na forragem e ele lá no doutoramento. Legal. Parceiraço. Aí o Fábio entrou junto com outro baita crânio, que é o Luigi. E eu falei, Fábio, mas cara, como nós temos 400 indicadores? Ele falou, daí ele fez estudo e falou, cara, são 4 coisas só que sustentam esse negócio do resultado, que é lotação, ganho médio diário, desembolso cabeça mês e valor de venda, sendo que o GMD sozinho explica mais da metade do resultado. Puta, então, e aí o GMD... Desculpa, Felipe. Isso lá no começo. Todo ano a gente atualiza para saber se mudou alguma coisa. Né? Não muda nada. Não muda nada. GMD, assim, do aspecto técnico é GMD e lotação, e do aspecto mais econômico e mercado é desembolso, quando a pessoa gasta, e valor de venda. Sendo que o valor de venda é o menor das 4 variáveis de impacto da estatística do Monte Carlo. Tá? Deu certo com a minha palestra de hoje. Que bom. Né? E aí, beleza, daí a gente começou a monitorar tudo olhando para GMD, lotação, desembolso, valor de venda. Então, como a gente faz para aumentar a lotação, para aumentar a GMD, tudo isso equilibrado com o desembolso, então a gente percebeu que não era a fazenda que menos gastava, que mais ganhava, mas sim a fazenda que equilibrava. E aí a gente chegou numa constante, inclusive, e que quando completou 10 anos de estatística, a gente encontrou uma constante, que foi muito legal porque simplifica a nossa vida. Que as melhores fazendas gastam uma proporção do valor da arroba para cada 100 gramas de ganho. Então, quem mantinha essa proporção, e a proporção é a seguinte, por exemplo, 6% do valor da arroba de um boi gordo, que vamos imaginar, se o boi gordo hoje tiver, sei lá, R$200, um exemplo, se Deus quiser vai ser mais, né? Mas falar em 300 para dar sorte. Então, R$300 o valor da arroba do boi gordo, né? Então, 6% seria R$18, 6%. Então, as fazendas que mantiveram entre 6% e 7%
que seria entre, sei lá, 18 e 21 reais, por cada cabeça mês, para cada 100 gramas de ganho, tinham mais de 95% de chance de ser uma fazenda top rentável. Então, basicamente é o seguinte, você pode gastar, entre aspas, o que você quiser, desde que a relação entre o que você gasta e o que você produz, ela mantém essa constante. É claro que existe o teto mínimo de produção de arroba por hectare, porque não adianta eu ter essa relação e produzir muito pouco, né? E aí a gente descobriu, através desse trabalho o Davis, que legal, o Davis o Davis eu conheci o Davis lá em Campo Grande. Que legal, lá no encontro, né? No encontro, fazendo a matéria. E aí a gente boníssimo. Descobriu isso. E aí a gente começou a entender o que influencia no GMD, o que influencia na lotação, o que influencia no desembolso, o que influencia no valor de venda. E aí foi quando a gente foi estudar melhor os processos e tal. E aí a gente percebeu, então, que o resultado... E aí, por exemplo, eu estava comentando assim, em média, Felipe, nos anos típicos, onde o valor da arroba normalmente melhorava um pouquinho, as 30% fazendas mais rentáveis entregavam entre 3 e 5 vezes mais do que a média. Já é uma maluquice você ganhar 5 vezes mais do que a média, né? No ano típico é entre 3 e 5. No ano onde o valor da arroba diminui, que nem foi essa safra, que foi a safra mais dura da história, as melhores fazendas ganharam 20 vezes mais que a média. E os top 10, 40 vezes mais que a média. E a gente percebeu que, em anos duríssimos, aquela pessoa que tinha consistência, que era profissional, que, assim, é maluco você ter uma fração no mesmo segmento que 40 vezes maior. 40 vezes mais. Então, assim, e aí, então, esse é um ponto. E a gente estudou, e é interessante que praticamente essas fazendas são as mesmas, desde que elas são clientes nossos. Então, elas têm um princípio, e a gente mapeou esses princípios, e a gente, inicialmente, como zootecnista, como técnico, vai muito para a produção, mas a gente começou a ver que existem duas macro-áreas, que é gente e gestão. Então, a gente percebeu que gente, gestão e produção acaba sustentando o resultado econômico. E aí a gente aprofundou para a gente, vai tudo bem, mas quais são as práticas de gente, as práticas de gestão e as práticas de produção? E a gente mapeou e a gente encontrou que a gente apelidou do orgulho, a gente chama dos 17 orgulhos, mas simplificando, é um protocolo chamado 539. São 5 iniciativas de gente, 3 iniciativas de gestão e 9 iniciativas de produção que se repetem nessas fazendas mais lucrativas, mais autônomas e assim por diante.